Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. Começamos aí mais uma semana, segunda-feira. Segunda de conquistas, segunda de realizações. Que seja isso pra você, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui a essa live. Nós estamos nesse desafio 365 dias, tá quase chegando na metade, né? Falta apenas 10 dias pra gente chegar aí no dia 182, que entre 182 e 183 é a metade, né? E até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e é sempre um prazer compartilhar um pouco da palavra dele, do reino dele, com você, tá bom? O nosso texto de hoje está lá em Isaías, capítulo 48, versículo 12 até o 19. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de alguns termos, né, que nós precisamos seguir para que a bênção do Senhor ela venha continuar ali sobre as nossas vidas. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, seja muito bem-vindo. Nós temos lives aqui todos os dias, aqui no Instagram, depois eu reposto lá no YouTube. E são vídeos assim que tratam realmente a respeito do reino, para que você possa aprender de fato a governar a si mesmo e transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Mas eu quero saber como que você tá, como que foi o final de semana, né? Algumas pessoas perguntam assim, por que tu tá fazendo esse desafio, por que tu tá fazendo live todo dia? Bom, tudo começou lá no começo do ano, assim, nos últimos dias do ano, uma transformação que eu passei de mentalidade, de espiritualidade, e eu me inspirei, né, recebi, assim, algo do Espírito de Deus para que eu pudesse realmente compartilhar sobre o reino dele, transbordar as coisas que têm acontecido na minha vida, as mudanças, transformações, todo o crescimento, né? Então tudo isso é pautado seguindo assim a risca, né? Aquilo que o Senhor ele me ordena, aquilo que o Senhor ele manda fazer. Então quanto mais a gente compartilha aquilo que a gente aprende, mais nós aprendemos, e isso faz com que nós venhamos crescer cada vez mais. Então esse realmente é o meu grande objetivo. Então vamos lá. Isaías 48, versículo 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os convoco, imediatamente todos se apresentam, unidos, e se colocam em prontidão. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles, os ídolos e deuses, tem predito tais acontecimentos? O amado de Yahvé cumprirá o seu plano contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônicos. Eu mesmo o tenho revelado. De fato, eu o chamei, eu o trarei, e a sua missão será bem-sucedida. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não usei de enigmas e segredos desde que mandei o primeiro anúncio, desde a profecia e na hora em tudo acontecer estarei ali. E agora, pois o eterno Deus me enviou a mim com o seu Espírito. Assim declara o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Eu sou o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesse dado atenção aos meus mandamentos e princípios, então seria a tua paz como um rio calmo, e a tua justiça como as brancas e fortes ondas do mar. De igual forma, a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia. E o teu nome jamais correria o risco de ser eliminado da minha presença, tampouco vereis a destruição. Saí da Babilônia, que já é outro texto. Bom, aqui é uma revelação, né?
onde o Senhor ele vai falando aqui a respeito de Ciro, né? A gente está falando um pouquinho sobre Ciro esses dias, e tudo se relaciona, tudo se envolve a questão da obediência. Quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus, nós precisamos ter a consciência de ser obedientes a Ele. E aí ele fala que tem muitas promessas, né, para aquelas pessoas que de fato seguem os seus mandamentos. E aí a gente vai se questionar, Michele, mas isso era antigamente, que tinha lá os 10 mandamentos e as pessoas tinham que seguir à risca, que tudo aquilo dali. Além dos 10 mandamentos, tinha algumas outras ordenanças que eles tinham que seguir. E quando Jesus ele veio, ele reduziu esses mandamentos, né, para 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E quando nós paramos para pensar a respeito desses 2 mandamentos, às vezes vem aquela sensação, será se eu estou realmente cumprindo tudo aquilo que está sendo me ordenado? Será se eu estou colocando realmente Deus em primeiro lugar, buscando Ele em primeiro lugar, ou tenho buscado mais os meus sonhos, tenho buscado mais os meus objetivos, tenho dado lugar mais àquilo que eu quero e não aquilo que o Senhor quer para mim? Esse é o questionamento que eu quero trazer nessa manhã, porque às vezes a gente quer realizar tantas coisas, né? E nós acabamos esquecendo de perguntar se é isso que Deus quer para nós. Porque os planos de Deus sempre é planos de paz, de abundância, de prosperidade, planos assim que superam e ultrapassam todo o nosso entendimento. Mas paralelo a isso, nós também temos muitos sonhos, muitos objetivos, muitas coisas para realizar. E às vezes a gente acaba não realizando algumas coisas porque nós não apresentamos isso diante de Deus e não o colocamos realmente em primeiro lugar na nossa vida. Essa posição de primeiro lugar, ela é muito importante, né? Ela é de fato aquilo que nós devemos buscar sempre, né? Lá em Mateus ele fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a seriedade que isso tem é muito grande, porque nós perdemos muito tempo buscando aquilo que é o nosso próprio prazer, aquilo que vai nos deixar feliz, e esquecendo que nós só seremos verdadeiramente felizes se tivermos ali uma aliança com Deus, se tivermos ali um relacionamento com Deus. O povo de Israel, eles sofreram muito, principalmente porque eles deixaram de lado a aliança que eles tiveram com Deus. Sabe, às vezes isso acontece muito com a gente, né? Eu, quando paro pra estudar um pouco sobre o povo de Israel, me dá uma revolta, assim, desse gente, mas vocês ficam todo o tempo pecando contra Deus, e aí fica murmurando, e aí fica fazendo tantas coisas, dizendo, é melhor que a gente estivesse no Egito. E só que às vezes a gente faz a mesma coisa, sabe? Algo que nos impede muito de receber bênção de Deus é a murmuração, é reclamar sobre as coisas que vão acontecendo, sabe? Fica tudo que acontece a pessoa fica reclamando. E eu tenho pra mim que Deus ele trabalha assim de uma forma extraordinária, que a gente às vezes não consegue compreender naquele momento, naquela circunstância, mas ele tá realmente nos livrando de algo, está fazendo algo diferente por nós, né? Sábado à noite aconteceu uma experiência interessante comigo e com meu marido, de que a gente tinha ido ver uma pessoa, e era muito tarde quando a gente voltou, né? E aí, no meio do caminho, o pneu da moto furou. Isso aí, tem muitas histórias de pneu furado, né? Mas já era tipo meia-noite, né? E isso nunca tinha acontecido de ter a gente furar o pneu tão tarde. E aí foi bem ali no elevado ali da Coab, e aquele trecho é bem perigoso, né? E aí a gente foi, sabe, se sentiu ali muito cuidado por Deus, né? Tinha uma rampa ali, tipo uma passarela, eu comecei a ir por ali, meu marido começou a empurrar a moto, e os carros vindo numa alta velocidade, porque esse horário da noite parece que todo mundo esquece que
o nível de velocidade que tem que andar, né? E aí todo mundo andando muito rápido, e aí a gente foi andando, e não ficou muito longe, né, de uma oficina. E aí no momento em que a gente estava andando, né, enquanto ele estava empurrando a moto e eu andando, e o meu pé fazendo calo ali, e aí eu comecei a agradecer a Deus. Eu disse: Senhor, obrigado por esse pneu furado. Obrigado por a gente estar aqui no meio da avenida passando por isso. Obrigado. E aí eu fui agradecendo, sabe? Louvando a Deus em pensamento. E aí não demorou muito, a gente encontrou a borracharia e eu agradeci mais ainda, Senhor, obrigado por essa borracharia aberta. Porque não é todo lugar, não é toda avenida, né, que tem uma borracharia que funciona 24 horas por dia. E essa era uma delas, né? E aí depois, quando o rapaz falou lá o preço, que era bem mais salgado do que normalmente a gente paga, dependendo do bairro que nós estamos, mas talvez porque era na Coab, era à noite também, então ele acabou elevando o preço. E aí eu agradeci a Deus por ter o dinheiro para pagar aquilo dali, sabe? Então, eu não. Depois disso, a gente conseguiu chegar em paz, em segurança em casa. Não aconteceu nada de extraordinário depois disso, mas eu tenho certeza que em todo momento o Senhor estava conosco. Em todo momento Ele estava ali nos protegendo. E tava uma paz no meu coração, sabe? Uma alegria, sabe? De entender que Ele estava ali, sabe? E aí eu fico pensando assim, às vezes existem situações que a gente fica pedindo assim para Deus: Senhor, me livra disso. Senhor, não deixe que isso aconteça comigo. Só que, na verdade, quando nós permitimos com que algumas coisas aconteçam, né? Nós temos ali a sensação de que Deus está conosco. Quando você começa a enxergar com outros olhos. Então, seria talvez inevitável que um pneu furasse. Mas, paralelo a isso, nós podemos, né, sentir ali a proteção, podemos sentir ali a graça, podemos sentir ali o amor, o cuidado, sabe? Poderia ter sido em qualquer outro lugar, bem longe de tudo, e porque quem anda com veículo sabe que isso, nós estamos suscetíveis a isso, né? Principalmente quem anda de moto. Parece que fura mais do que quem anda de carro, mas tudo bem. E poderia ter sido assim num lugar bem deserto, onde a gente não teria assistência de nenhuma forma. Poderia ter sido aí um lugar onde não tinha realmente alguém para arrumar. Poderia ter acontecido várias coisas. Mas mesmo assim, tudo que aconteceu, o Senhor foi nos ajudando, foi nos sustentando, foi ali nos direcionando. E o que nós poderíamos fazer naquele momento realmente era agradecer. E para você conseguir fazer isso em algumas situações, você precisa realmente ter a plena certeza de que você é amado por Deus. Que independente das circunstâncias, independente de todas as situações, você é amado por Deus. E aí, às vezes, a gente fica nessa dúvida, sabe? Algumas pessoas ficam: será se realmente Deus me ama? Eu tô me sentindo tão sozinha, eu tô passando por tanta coisa. Será se Deus ainda tá olhando por mim? Será se Ele ainda faz alguma coisa por mim? E aí vem muitas dúvidas, muitas incertezas, e isso acaba contaminando o nosso coração e nos impedindo de realmente realizar aquilo que o Senhor tem para nós. Como ele fala aqui, se tivesse dado atenção aos meus mandamentos e princípios, então seria a tua paz como um rio calmo e a tua justiça como as brancas e fortes ondas do mar. Então é toda questão de princípios, sabe? De ouvir a voz de Deus, de obedecer os seus caminhos, porque Ele nos promete essa paz que excede todo entendimento. E a gente só consegue sentir isso quando temos realmente uma aliança ali com Ele. Que temos quando nós decidimos obedecê-lo. Que a paz que ela fala, né, não é que vai se sair os problemas, que vai se afastar ali as situações ruins, não. Essa paz é uma paz que você fica tranquilo, independente do que está acontecendo. Fica tranquilo no meio da tempestade. E isso não é fácil. Chegar nesse nível não é realmente muito fácil. Mas é necessário. Porque quando você começa a ficar tranquilo no meio da tempestade, você começa a ter uma mentalidade diferente, uma mente mais forte, que abre para situações que você normalmente não enxergaria, que abre para situações que normalmente você, se tivesse com a mente fechada ali, focada para o problema, você não perceberia
a grandeza do que tem por trás daquela situação. Então, quando nós paramos para agradecer por tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é ruim também, a nossa mente ela começa a mudar e você começa a enxergar as oportunidades naquelas situações. Você começa a enxergar que tudo por trás aqui dali é muito mais do que você está vendo. Mas tudo depende de como? Da nossa aliança, da nossa obediência. Né? No versículo 15, que é o anterior, ele diz assim: eu mesmo o tenho revelado. De fato eu o chamei e eu o trarei, e a sua missão será bem sucedida. Aqui ele está se referindo ao chamado que ele fez para o rei Ciro, né, de libertar o povo de Israel. Então, quando nós buscamos ter uma aliança com Deus, quando nós buscamos ali o direcionamento dele, nós buscamos, nos clamamos a ele, ele usa até pessoas que tinham para fazer coisas erradas conosco. Ele usa até essas pessoas para nos trazer realmente a vitória, nos trazer a bênção. E isso está muito relacionado com as pessoas que nós estamos andando, com o ambiente que nós estamos inseridos. Por quê? Se você quer realmente crescer, se você quer ultrapassar barreiras e ter uma mentalidade de fato forte, é preciso analisar as pessoas com qual você anda, as pessoas que, sabe, estão ali no seu lado. Nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Então, se você anda com pessoa que tem a mentalidade fraca, a mentalidade de escravidão, né, devia estar no Egito, você devia estar trabalhando para outras pessoas, você devia estar sair do empreendedorismo, que isso não tem nada a ver, o negócio não é para você. Então, quando você se envolve com pessoas assim, você começa a viver isso, a duvidar de si mesmo, a duvidar das promessas do Senhor. Mas quando você muda o ambiente, muda se relacionando com outras pessoas que estão fazendo aquilo que você está fazendo, que estão crescendo e que você quer crescer também, a sua mentalidade muda. A sua forma de agir também muda. Recentemente eu entrei em um grupo que é só sobre comércio eletrônico, né? Só sobre e-commerce. E eu fico apaixonada pelos depoimentos do povo, das pessoas, né? Principalmente mais mulheres. E aí elas compartilham um pouco da história delas, do resultado dela. E só pelo fato de eu estar ouvindo isso, de eu estar compartilhando, convivendo com pessoas assim, por mais que seja online, né? Que são pessoas em outros estados, eu já começo a perceber uma mudança ali realmente no meu faturamento, uma mudança ali na forma de enxergar as coisas. Eu já começo a ver uma mudança nas minhas metas, né, que eu estabeleci. Então, tudo está relacionado ao ambiente. Quando você se envolve com outras pessoas em outros ambientes, você tende a crescer ou a diminuir também, né? Isso é possível. Então, eu acredito que o povo de Israel, por ele ter se envolvido, né, com algumas influências que os deixaram ruim, que os deixaram num nível de desobediência, eles acabaram sendo levados pelo cativeiro, né, para o cativeiro. E isso acontece porque, como eu falei, nós somos a média das 5 pessoas. Então, quando nós nos envolvemos com pessoas que não tem nada a ver com aquilo que nós queremos, nós acabamos andando para o lado da desobediência, que foi o que aconteceu com o povo. Eles acabaram sendo desobedientes a Deus e perderam ali aquilo que o Senhor tinha para eles. Mas em todo momento o Senhor está falando, né? Em todo momento, olha, se você me obedecer, se você seguir os meus mandamentos, eu vou te dar inúmeras bênçãos, eu vou cuidar de você, eu vou te dar a vitória, eu vou fazer isso por você. Tudo o que Deus quer realmente é só a nossa obediência. Então a gente precisa analisar se é isso que nós estamos fazendo, se é isso que nós estamos feito todos os dias. Quando nós paramos para obedecê-lo, quando nós paramos para analisar a nossa vida, nossa Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso, sabe, quando você se coloca numa posição de obediência, o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer. Porque a promessa dele, o relacionamento com ele, é tudo pautado na obediência. É tudo pautado naquilo que ele fez por você, naquilo que ele te mandou fazer. E às vezes a obediência não é só os mandamentos, não. É alguma missão, alguma coisa que ele mandou você fazer e você ainda não fez.
E como isso nos atrapalha, como isso nos impede de crescer. Porque à medida que você obedece, você cresce. E existem situações que o Espírito de Deus ele acaba nos mandando fazer, que sabe, o Espírito Santo fala assim, olha, fala isso pra tal pessoa, e você fica assim, ai meu Deus, o que essa pessoa vai pensar de mim, o que ela vai falar de mim. Mas quando você para obedecer, para fazer aquilo que foi mandado, você percebe um crescimento, você percebe uma transformação. Então, para que você possa viver de fato todas as bênçãos, todas as promessas que o Senhor tem, obedeça. Obedeça não só os mandamentos que já estão para nós, né, de colocar a Deus acima de todas as coisas, mas também de seguir as orientações que o Espírito Santo nos dá. De seguir as orientações daquilo que Ele nos manda fazer. Porque isso é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Isso que vai fazer com que nós venhamos crescer ou não. Isso que vai fazer com que nós venhamos prosseguir no chamado de Deus ou não para a nossa vida. Amém? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua benignidade. Obrigado, meu Deus, por nos amar e por cuidar de nós. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, meu Deus, que nos alimenta dia após dia. Meu Deus, que o Senhor venha trazer à memória tudo aquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos e ainda não fizemos. Por medo, por insegurança, por dúvida. Que o Senhor venha nos mostrar agora, meu Pai, o que nós precisamos obedecer para ir para o próximo passo. O que nós precisamos fazer para seguir, meu Deus, mais um nível na nossa vida. Que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha nos revelar e que nós possamos, meu Deus, ter forças o suficiente para poder seguir aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus que você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa, uma semana de conquistas, uma semana de bênçãos. E eu espero realmente que você guarde isso no seu coração, de obedecer. Quanto mais você obedece, mais você cresce. Quanto mais você segue as orientações do Espírito Santo, mais você tende a crescer, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão. Amém. Glória a Deus.